tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de metodologia científica e na aula de hoje eu organizei ela da seguinte forma. Nós vamos iniciar com uma revisão do trabalho chamado Pesquisando. Em seguida nós passamos por uma revisão ainda do trabalho Citando e aí sim nós passamos para a atividade da aula de hoje, que é a produção de um texto. Vocês vão ver que, para a produção desse texto, vai ser necessário que vocês tenham primeiro realizado pesquisando e depois realizado citando. Por isso que eu vou, antes de passar a realmente desenvolver o texto, nós vamos fazer essa pequena revisão. Então, vamos iniciar exatamente por essa revisão do pesquisando. Temos aqui o modelo do pesquisando. Então, vocês já sabem, eu sempre deixo ligado essa opção aqui, o mostrar tudo. Vejam, desliguei, agora deixei ela ligada. Então nós temos aqui faculdade, o nome da unidade e o teu nome. Lembrando que esse trabalho pode ser tanto em dupla quanto individual. Se for individual, você deleta um. Se for em dupla, você mantém os dois nomes. Aqui você vai colocar o tema da tua pesquisa e logo em seguida preenche a folha de rosto. Mesma coisa, o seu nome, individual ou em dupla, e o tema da tua pesquisa. Logo em seguida, vai preencher aqui como sendo o curso de Engenharia Civil ou Engenharia Florestal e vai colocar o coordenador do curso, professora Daniela ou professor Jefferson. Bem, na primeira página, que seria a página 3, você vai colocar aqui o tema da tua pesquisa e logo em seguida a pesquisa. Então nós vamos montar um modelo para esse trabalho. Então eu vou começar aqui, como eu vou fazer o trabalho individualmente. Colocando aqui o meu nome. O tema da pesquisa que eu escolhi foi arborização urbana. Eu optei por arborização urbana porque é um tema que pode ser utilizado tanto pela florestal quanto pela engenharia civil. Então, novamente aqui. Como o trabalho é individual, eu vou colocar apenas o meu nome e o tema da pesquisa, arborização urbana. Então, aqui o curso, engenharia florestal. Então, no caso aqui, nós temos a coordenadora do curso, professora Daniela Cristina Magossi. Então, o tema da minha pesquisa, arborização urbana. Lembra que como aqui é uma seção primária, eu deixei 2 espaços e coloquei uma tabulação. Vou aqui para o resultado. Veja, o resultado é o 2, uma seção primária, e depois eu tenho 2.1, uma seção secundária, artigo jornalístico. Então eu vou abrir aqui e vou pesquisar arborização urbana. Então vamos localizar aqui um artigo jornalístico. A gente pode colocar aqui um jornal para facilitar. Gazeta do Povo. Então tem aqui. Curitiba adota plano de arborização. Então eu vou copiar o título e vou vir até aqui. Como é uma seção secundária, eu vou deixar um espaço e vou colar o texto aqui. Veja que eu tenho diversas opções. Eu vou usar essa opção aqui, eu cliquei com o botão direito, a opção manter somente o texto. Opa, ele não copiou. Então eu vou fazer novamente. Venho, colei. Veja que aqui ele colou Curitiba adota o plano de arborização e já colou também o link que eu preciso. Se ele não tivesse colado o link, eu então copiaria o link, então eu viria aqui em cima, faria a cópia do link e colocaria aqui. Como esse jornal está protegido por direitos autorais, então ele já colou o link para que fique indicado que tem uma relação direta com esse link.
Como eu estou falando de arborização urbana, então agora eu tenho que localizar uma lei que fale de arborização urbana. Então eu vou colocar lá. Bem, vou abrir até uma nova aba. Arborização urbana. Legislação. Como eu comecei por Curitiba, eu vou continuar em Curitiba. Então nós temos aqui, olha. Encontrei uma lei. Então, eu vou copiar o título da lei, que é esse aqui. Então eu venho aqui, mesma coisa. Vou colar. Veja que quando eu colei, ele mudou um pouquinho a formatação. Ele deixou tudo em caixa alta. Eu não quero, então eu seleciono, aperto Shift. Não deu certo o Shift, eu vou ter que usar por aqui. Eu venho aqui em cima, marco e clico em minúsculas. Deixo marcado a lei, ponto. Vou para a próxima linha, copio o site de onde eu tirei e vou colar aqui. Agora eu venho para trabalho acadêmico. Eu vou dar um Enter e vou procurar, vou colocar aqui, arborização urbana Curitiba. Vou colocar uma dissertação, que é um trabalho acadêmico. Então aqui, olha, estrutura e arborização de Curitiba. Vou marcar, copiar o nome dele. Vou colar aqui, ponto. E vou agora copiar e colar o link de onde está esse trabalho. Artigo científico. Vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou no Google Acadêmico. Então lembra, você pode, se você não tem ele salvo, você pesquisa. Abre o Google Acadêmico. Então eu vou colocar lá, arborização urbana Curitiba. Então venho aqui. O artigo é esse. Custo da implementação. Vou dar um Enter. Lembra, eu preciso do Enter porque aqui é uma seção secundária. Colo o título, vou para a segunda linha e vou copiar de onde eu tirei esse artigo. Colei aqui também. Agora eu preciso de um livro sobre arborização urbana. Então, aqui, eu peguei Manual de Arborização Urbana. Tá um pouquinho lento, mas ele já abre. Ele fez então o download do livro, estou abrindo ele. Então tenho aqui o livro. E como eu fiz anteriormente, eu vou copiar somente o nome do livro. Então, eu venho aqui e vou localizar o nome do livro. Esse aqui não tem uma ficha catalográfica, então eu vou ter que copiar mesmo. Plano diretor de arborização. Vamos colocar lá.
arborização urbana da cidade do Rio de Janeiro. Ponto. E faço a mesma coisa. Vou copiar o link de onde eu peguei esse livro e vou colocar aqui. E está pronto. Então, eu tenho aqui um trabalho sobre arborização urbana com todos os itens que foram pedidos. Estou salvando, então você manda um trabalho semelhante a esse, mas é claro, com um tema que você escolheu, então você vai ter também referências diferentes. Então, dessa forma, você já tem o trabalho pesquisando feito, então nós podemos passar para o revisando e citando. Então, dessa vez, eu vou revisar para vocês como vocês devem fazer o trabalho citando. Então, vamos seguir a mesma metodologia. Eu vou abrir primeiramente o arquivo citando. Vou aumentar um pouquinho para facilitar. Mesma coisa, o trabalho foi feito individual, foi feito por mim. Já vou retirar esse segundo, já vou até copiar aqui. Tiro o tema, arborização urbana. Então, bacharel em... Vou colocar engenharia florestal. Então, daí aqui eu tenho coordenadora do curso, professora negócio. Então, novamente, tema da pesquisa. Lembrar que é uma seção secundária, então eu dei 2 espaços. Arborização urbana. Bem, então agora eu vou ajudar vocês a montarem todos os resultados. Então veja, eu começo aqui. Artigo jornalístico, uma citação direta. Então eu vou lá naquele artigo que nós começamos a pesquisar. Então eu tenho ele aqui. Curitiba adota plano de arborização. Bem, eu vou copiar ele inteiro aqui. E vamos ver o que está sendo pedido. Então ele está pedindo uma citação direta. Uma citação direta tanto pode ser curta ou longa. Como o meu texto é pequeno, eu vou fazer uma citação direta curta. Tá, Curitiba adota plano de arborização na primeira fase. Então, estou copiando. Ponto. Como é uma citação direta, ela curta, ela tem que ficar entre aspas. Então, eu vou abrir aspas, vou fechar aspas. E agora eu preciso colocar o autor dessa matéria. Então, eu vou abrir e vou procurar aqui, tá aqui embaixo, olha, Temes Cabral. Então, eu vou abrir parênteses e vou escrever Cabral, vírgula, o ano, 2007, a página. Então, como aqui está na primeira página, vai ser página 1 e coloco o ponto. Então, você já tem feito o artigo jornalístico para essa citação direta. Aí lembra que agora eu preciso montar a referência desse trabalho. Então eu vou lá no More. E vamos montar a referência. Então, como aqui é um site da internet, eu vou escolher aqui a opção Homepage e vou passar os dados para cá. Então, título, Curitiba adota plano de arborização.
Tipo de autor. Uma pessoa física. Um autor apenas. Endereço da URL. Deixa eu só. Tá aqui. Copiei o endereço. Eu vou colocar aqui. A data que foi acessado. 07/09/2020. E o autor, que nós vimos lá, que se chama Tênis Cabral. Então, vou até copiar para ficar mais fácil. Tênis Cabral. E o ano que nós vimos que foi 2007. 2007. Aí clico em gerar. E ele gerou para mim a referência de acordo com as normas. Vou copiar e vou colocar, então, aqui nas minhas referências. Pronto. Então, dessa forma, eu já tenho montado o primeiro item, que é uma citação direta. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou retirar daqui essa marcação, porque ele já está feito. Então, agora eu vou para a citação de lei, uma citação direta também. Então, eu já tenho a lei está aqui. Então, eu vou pegar e vou fazer a partir daqui a citação dessa lei. Então, eu já tenho a lei copiada. Lembra como é que é uma citação? Eu estou usando uma seção secundária, eu deixei um espaço e estou colando. Bem, agora é o seguinte, veja que essa citação, a primeira tinha 2 linhas, agora ela tem muito mais do que 3. Então eu vou marcar aqui em cima e vou trazer todo o texto até o número 4. Trouxe o texto para o 4, vou reduzir para o tamanho 10 e vou passar para o número, para o espaçamento 1. Bem, aí vamos olhar lá a lei. Como é uma lei do município de Curitiba, então eu sei que essa lei, ela foi escrita por Curitiba. Aí eu venho e encontro o ano da lei. Veja lá em cima, 2000. Ponto. Desculpe, fecho parênteses e ponto. Então, qual é a diferença agora? Essa citação aqui é uma citação direta longa. Por que longa? Porque ela tem mais de 4 linhas. Como é que eu preciso então colocar a página? Como ali, naquela lei, não tem, vamos ver se ela tem página. Não tem página. Então eu vou colocar N ponto paginado, indicando que é uma lei que não tem página. Se tivesse página, eu colocaria então o número da página aqui. Mesma coisa, já está feito, eu venho, marco e retiro. Agora eu preciso fazer uma citação indireta de um trabalho acadêmico. Nós pegamos uma tese, então vamos ver lá a tese. Cadê? Está aqui a tese. Eu posso baixar ela inteira, mas eu não vou baixar inteira, eu vou pegar só um trecho daqui mesmo. Então, vamos pegar aqui. Então, copiei um trecho da tese, venho novamente, dou um espaço e vou colar ela aqui. Ah, desculpe, aqui é uma citação indireta. Então, eu vou ler o trabalho e vou resumir com as minhas palavras. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar o nome do autor, que é Rogério Brukovski, faço uma leitura rápida.
Essa é uma citação indireta porque o autor tem esse dado no trabalho, mas ele não escreveu dessa forma. Eu que resumi e coloquei dessa forma. Então agora eu vou vir aqui, vou ver lá o nome do autor certinho. Então está aqui o nome do autor, Rogério Bobrowski. Vou abrir parênteses e vou colar. Como está dentro do parênteses, tem que ser encaixado. 2011. Na citação indireta, eu não coloco página, nem coloco aspas. Então eu vou marcar que nós já fizemos essa também. Lembrando que para cada uma dessas, como é que eu fiz a citação de lei, eu vou vir aqui e vou colocar lei. Fiz agora a citação da tese, eu vou vir lá no fundo e vou colocar a tese. Então, para cada item desse, vai ter que ter lá no final uma referência. Como eu estou, a referência você cria pelo Mori, eu só coloquei a primeira como exemplo e agora eu não estou mais colocando exemplo. Agora eu vou para a revista científica. Então vamos lá para a revista científica, não está aqui o nosso texto. Eu tenho que fazer uma citação de citação e uma citação direta curta e uma citação indireta, ou seja, ele está pedindo 3 coisas. Então vamos marcar aqui a primeira citação de citação, para a gente começar por aqui. Então, para fazer uma citação de citação, eu tenho que localizar no texto alguém que ele tenha escrito. Então, por exemplo, aqui, ó, veja que esse trecho tem um autor na frente. Então, ele foi escrito pelo Novak Eukred. Então, eu venho e vou copiar e vou colar ele aqui. Lembra que nas nossas normas da faculdade nós usamos ponto e vírgula e não o e, então eu vou mudar aqui para ponto e vírgula. A questão é que eu não li esse trabalho do Novak. O que eu tenho é esse trabalho aqui, o trabalho Leal. Então, Leal, Biondi, Rocadero. Então eu vou escrever da seguinte forma: Apud em itálico, e vou colocar esses nomes dos autores: Leal, Biondi, Rocadere. O ano 2008. E fecho o parênteses. Veja que agora eu vou colocar aqui no 2006 e vou inserir, vou lá em referência, inserir uma nota de rodapé. Como eu não li o Novak, eu não tenho ele para montar a referência, mas a pessoa que leu tem. Então eu venho aqui e copio a referência do Novak e colo ela aqui embaixo. Veja que quando eu colei, percebam que aqui, olha, o journal está em negrito e aqui ele perdeu o negrito. Então eu vou colocar novamente em negrito. O Biondi e Roccadelli, esse eu li. Então eu venho aqui em cima, eu venho aqui, olha, em como citar esse artigo, pego ele no formato da BNT, copio, e aí vou lá no final e colo ele. Então vamos colar aqui. Colei. Então, voltando aqui na página inicial, eu só tenho que formatar, porque ele está em Calibri. Eu quero que fique em Arial. Então eu vou marcar todo o texto, olha, está certinho ali, espaço 1, estava errado, agora já arrumei, então está tudo ok ali embaixo. Então eu já tenho o artigo jornalístico, o trabalho acadêmico, a citação de citação. Agora eu preciso de uma citação direta curta e uma indireta. Eu não vou montar, porque nós já fizemos em cima, olha, a direta, e já fizemos a direta curta, que está aqui, a direta longa, e fizemos também uma citação indireta. Então não é necessário, porque vocês podem daí já, sabendo como faz, montagem de vocês. Aí vamos lá no livro. Mesma coisa. Eu vou pegar o material do livro, montar uma direta curta e uma direta longa. Também eu não vou fazer, porque eu já mostrei aqui em cima como nós fazemos a citação direta curta, como fazemos a direta longa, e como fazemos uma citação de citação, e como nós fazemos uma citação indireta. Então você tem que apenas seguir esse modelo, seguir o modelo que está no nosso manual e finalizar
essa parte. Então agora passamos para a produção do texto. Bem, antes de entrar propriamente dito na produção do texto, eu vou trabalhar com vocês algumas questões teóricas que são importantes e depois nós montamos juntos aqui um modelo de como deve ser esse texto que vocês vão produzir. Então, para produzir um texto, nós vamos usar o que nós chamamos de conectores textuais. Vocês vão entender isso a partir de algumas ideias que são simples. Então, por exemplo, quando eu penso em texto, eu tenho que lembrar que a origem da palavra texto vem de têxtil, que é aquilo que você tece algo. Então veja, aqui eu tenho nessa imagem uma série de fios. Esses fios sozinhos, eles não formam uma trama consistente. Então, se eu tentasse vestir um fio como esse, eu não conseguiria. Agora, quando você une esses fios, você consegue produzir, por exemplo, aqui nós temos sendo feito um tricô, então eu posso produzir um tecido e a partir desse tecido, por exemplo, produzir uma roupa, um objeto de decoração e assim por diante. Vocês vão entender isso porque a palavra texto, ela vem de textum, que significa exatamente isso, tecido ou entrelaçamento. Isso nos dá a ideia de que se eu tenho um monte de trechos, mas esses trechos eles não têm uma coesão entre eles, é como se eu tivesse apenas esses emaranhado de linhas, mas eu não tenho um texto realmente apropriado e um texto que qualquer pessoa que leia consiga entender o significado desse texto. Então, dessa forma, nós vamos dar uma olhada em alguns exemplos de como montar esse texto a partir desses conectores. Então, o que é o conector? É aquele que vai unir as ideias que eu estou pesquisando. Se você se perguntar quais são essas ideias, então vamos lá para o nosso modelo. Então, são essas ideias aqui. Então, veja, você já pesquisou um monte de trechos, mas nós não ligamos esses trechos. Então, por enquanto, o que eu tenho é um emaranhado de fios, mas eu não tenho ainda um texto propriamente dito. Então, agora eu preciso ligar esses trechos, transformando ele num texto. Então, para isso, eu posso usar conjunção, prenome, preposição. O que não é mais importante para a gente aqui lembrar o significado, vocês podem ver isso em qualquer livro de língua portuguesa. No entanto, veja aqui. Não fui à festa porque estava doente. Ou seja, o porquê aqui ligou as duas ideias. Não fui à festa, estava doente. A ideia não fui à festa é uma, estava doente é outra. Sozinha, as duas são, como eu falei, da linha. Ela não tem uma relação. Agora, quando eu coloco porquê, eu relaciono que eu não fui à festa porque estava doente. João faltou à aula. Estava enfermo. Então, João faltou à aula, ele estava enfermo. Todos estão unidos, o craque. Veja, não tem nada a ver o primeiro pedaço com o segundo. Agora, quando eu coloco o contra, aí sim. Os exemplos que eu vou utilizar a partir de agora foram tirados de uma apresentação de slides da Secretaria de Educação de Pernambuco. Eu gostei muito da apresentação, por isso eu estou utilizando dela. Então lembra como eu já falei para vocês, quando você copia, mas não cita, é plágio. Mas como eu estou citando de onde eu tirei esse material, então na verdade eu estou fazendo uma citação. Aliás, agradeço ao material que está disponibilizado na internet da Secretaria de Educação. Então, esse quadro, ele está dentro do manual da faculdade, onde nós temos aqui diversas ideias. Por exemplo, eu tenho dois textos e eu quero adicionar alguma coisa. Então, aqui eu tenho a ideia que eu preciso e os conectores. Então, sempre eu vou ter na primeira coluna a ideia e na segunda os conectores. Então, veja, eu tenho ideia de certeza, de conclusão, de dúvida, de exemplo, finalidade e assim por diante. Nós vamos exemplificar um pouquinho, começando aqui, olha, oposição e contraste. Então, crimes crescem, mas o Rio investiga cada vez menos. Veja, aqui eu tenho uma ideia de contraste. Por que contraste? Os crimes aumentam, mas a investigação diminuiu. Então, lá, como é um contraste, eu vou ver qual o meu conector. Veja aqui, o conector que eu posso usar poderia ser porém, todavia, contudo,
ou mas. Aqui foi utilizado o mas. Eu poderia então usar um outro, vamos dar uma olhada lá. Eu teria aqui, no entanto. Então, lá, crimes crescem, no entanto, no Rio de Janeiro, investiga-se cada vez menos. Então, o importante aqui é que vocês percebam que essa palavra que aparece liga a primeira ideia com a segunda ideia e liga isso de uma forma que haja um contraste entre a primeira e a segunda. Eu posso usar uma ideia de tempo. Então, por exemplo, aqui. Vamos lá, pegar onda antes que ela venha nos pegar. Ou seja, antes que, até está errado aqui, tem uma ideia temporal. Então, vamos lá, pegar onda antes, quer dizer, antes que o aquecimento global chegue. Então, eu tenho aqui uma ideia de tempo. Logo que, depois que, enquanto, assim, desde que, antes que. Então, todas essas ideias vêm com relação ao tempo. Eu posso dar uma ideia de exemplo também. Então, eu teria aqui. Para que alcançar os astros? Para quê? Para os desfolhar, por exemplo, como as grandes flores de luz. De que serve, então, ser poeta, ser igual a outra gente toda ao rebanho. Então, o que eu tenho aqui? Por exemplo, isto é, caso, em particular, a saber. Então, eu tenho dessa forma, por exemplo. Então, para quê? Para os desfolhar, por exemplo, como grandes flores. Então, veja que eu tenho agora duas ideias. Uma pergunta e depois eu tenho um exemplo. Adição e enumeração. Mesma coisa. Crise se aprofunda na Europa e espalha pânico pelos mercados. Então vamos dar uma olhada aqui. Adição pode ser o e. Então eu tenho aqui. Crise se espalha na Europa, uma ideia. Espalha pânico, outra ideia. Então o e está conectando essas duas ideias, fazendo uma adição. Poderia ser também uma outra. Eu poderia também colocar lá. Além disso, então eu poderia colocar lá, crise se aprofunda na Europa e, além disso, espalha pânico pelos mercados. Eu posso ter ainda uma ideia de comparação. Então, vamos lá. Eu amo tanto que às vezes penso que tenho dois corações. Esse tanto, veja lá, ele entra como uma comparação. Eu amo que às vezes penso. Então, o tanto está comparando o quanto que você ama com a ideia de que você poderia ter dois corações. Então, poderia ser também o outro lá, de forma similar. Eu amo tanto de forma similar que parece que tenho dois corações. Ficou um pouco estranho, mas funcionou. Poderia ser também, bem como. Eu amo tanto, bem como parece que tenho dois corações. Posso colocar uma causa. Um aluno é expulso por causa do chulé. Lembra que esse material foi pego de uma apresentação já pronta, então não é minha culpa os exemplos estranhos. Então, eu tenho ali porque ou por causa. O aluno é expulso por causa do chulé. Então, eu poderia lá, por exemplo, colocar aqui, pois. O aluno é expulso, pois tinha chulé. O aluno é expulso devido ao chulé. Então, veja, são duas informações. O aluno foi expulso e por que ele foi expulso. Eu posso ter uma reafirmação, uma confirmação. És livre, escolha, ou seja, inventa. Então, veja aqui. Ou seja, está reafirmando a primeira frase. És livre, escolhe, ou seja, você pode então inventar. Eu poderia, por exemplo, utilizar de fato. És livre, escolhe, de fato, inventa. Então percebam que, indiferente do exemplo que eu estou colocando, sempre eu tenho duas ideias e o conector aparece ligando essas duas ideias. Agora, fazendo uma comparação. Prometemos conforme as esperanças e agimos conforme os medos. Então, lá, comparação, como, conforme. Então, prometemos conforme as esperanças e agimos conforme os medos. Então, eu tenho aqui uma comparação. Eu poderia, por exemplo, mudar tal como prometemos, tal como as esperanças e agimos tal como
os medos. Uma consequência. Completai a minha alegria, de modo que pensai a mesma coisa, tenhai o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo os mesmos sentimentos. Então, lá, consequência, pelo que, de modo que. Então, completai a minha alegria, de modo que. Então, eu poderia, por exemplo, mudar para consequentemente. Completai a minha alegria, consequentemente, que penseis a mesma coisa. Reafirmação. Na minha opinião, se algo é tão complicado que não se pode explicar em 10 segundos, então provavelmente isso não vale a pena ser entendido. Então eu vou ver aqui, ou seja, ou melhor, na minha opinião, então provavelmente isso não vale a pena. Então, ou seja, eu poderia mudar lá para, na minha opinião, se algo é tão complicado que não pode se explicar em 10 segundos, com efeito, provavelmente isso não valeria a pena ser entendido. Eu posso colocar ainda uma dúvida. Só mais uma vez, amanhã, talvez. Então, veja, na dúvida, você poderia ter talvez. Então, eu poderia mudar, por exemplo, para só uma vez, amanhã, porventura, aconteça. Então, o que vocês devem ter percebido que esses nossos conectores, eles estão ligando sempre duas ideias. Eu posso, é claro, utilizar o conector para ligar ainda um número maior de ideias. Terminar o uso desses conectores utilizando o material que vocês já produziram. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o trabalho citando. E o trabalho citando, ele virou agora, ele muda de nome. Deixa eu só abrir ele aqui só um pouquinho. Então, nós temos agora mais um trabalho. Então, agora o trabalho, ele vai se chamar Produzindo um Texto. Esse Produzindo um Texto, ele vai ser feito exatamente igual o citando. Então, eu vou copiar tudo que eu fiz no citando, por isso que o Produzindo um Texto está em branco, e vou colar aqui no Produzindo um Texto. Então, por isso que eu falei que você primeiro tem que ter feito o citando e agora vai fazer o Produzindo um Texto. Então, eu fui lá no Produzindo um Texto e copiei o trabalho. Então, eu tenho aqui tema da pesquisa, arborização urbana, resultado. O que eu faço agora? Eu vou deletar todos esses tópicos. Então, veja, eu estou deletando os meus tópicos. Então, agora eu tenho aqui as minhas referências. Então, eu tenho aqui um texto? Na verdade, não. O que eu tenho aqui são pedaços de um texto. Então, agora eu preciso escrever algo e colocar aqueles conectores para que eu consiga transformar isso em um texto de verdade. Então, veja, Curitiba adota plano de arborização. O texto aqui, ele começou do nada, então eu poderia colocar assim, sobre o tema dessa pesquisa, Curitiba adota plano de arborização na primeira fase. Então veja, eu comecei agora a dar uma lógica para o meu texto. Então, aí veja, eu vou ter que ligar essas frases. Então eu vou ter que ligar a primeira com a segunda. Então o que eu faço? Vamos lá para nossos conectores e vamos ver qual conector eu posso usar para fazer a ligação. Então, o que eu poder... Então lá. Aqui eu tenho
o texto falando que ele tem arborização e logo em seguida ele tem uma lei. Então, como é que eu poderia colocar ali? Eu poderia colocar uma causa, porque ele está aumentando a arborização por causa de uma lei. Então, eu poderia colocar assim: a adoção desse plano. Então, já que está colocando uma causa, vamos lá. Ocorre devido à lei, devido a uma lei municipal, que no artigo 1º institui tá. Então veja, agora eu já comecei a ter um texto mais lógico, porque ele começou ali falando da pesquisa, eu tenho uma lei. Agora veja que do nada apareceu. A quantidade de árvores em Curitiba aumentou. Então, o que eu poderia... Olha lá, uma causa. Por causa da lei, novamente, eu vou ter uma causa. Então, eu vou continuar com causa. Então, o que eu poderia colocar aqui? Então, devido a essa lei, a quantidade de árvores em Curitiba aumentou. Bem, agora veja que eu tenho mais uma frase. As árvores urbanas podem proporcionar vários benefícios. Agora não é bem uma causa. Olha lá, uma finalidade, uma intencionalidade. Então eu poderia colocar aqui que esse aumento tem como objetivo proporcionar para o benefício e uma série de custos. Vocês podem ver, o que eu estou fazendo é ligando um pedaço do meu texto ao outro, para que no final, aquele monte de recortes que eu tinha feito vire um texto coerente. Então, eu deixei de ter agora aqueles fios isolados e passo a ter agora um texto completo. Então, e é justamente esse texto completo que você vai postar para mim, então, para que ele seja avaliado. Da mesma forma que os anteriores, você vai postar esse texto, eu faço a correção e devolvo para vocês. Não esqueçam, é claro, que o número de parágrafos do teu texto vai ser maior, porque você vai estar utilizando, citando com todos os exemplos que foram solicitados. É isso, pessoal. Uma boa semana para vocês. Provavelmente na próxima semana eu abro mais uma live para tirar as dúvidas e qualquer dúvida nesse meio tempo podem encaminhar através do Moodle mesmo ou através das redes sociais. É isso, continue se cuidando e até breve.